41. Não receber um filho de Deus que foi enviado por Deus. Mateus 10 versículo 14. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 42. Não aceitando um filho de Deus sem teto. Mateus 25 versículo 43 a 45. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 43. Não visitar os filhos de Deus que estão doentes. Mateus 25 versículo 43. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 44. Não visitar os filhos de Deus que estão na prisão. Mateus 25 versículo 43. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 45. Ofender um filho de Deus. Marcos 9 versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado no mar. 46. Perseguir um filho de Deus. Atos 9 versículo 1 versículo 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 47. Colocar pedras de tropeço no caminho dos filhos de Deus. Romanos 14 versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. 48. Recusando-se em ouvir os servos de Deus. 1 João 4 versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 49. Falar contra os filhos de Deus. Atos 21 versículo 28. Falar contra os filhos de Deus. Atos 21 versículo 28. Clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. Demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. 50. Atingindo os filhos de Deus. Mateus 24 versículo 49. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. 51. Causar qualquer forma de discórdia entre os filhos de Deus. Provérbios 6 e versículo 19. A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 52. Pensando maldade em seu coração. Mateus capítulo 9 e versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? 53. Ameaçando as pessoas. Atos 9 versículo 1 e 4.
Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 54. Tocar nos servos de Deus. Atos 5 versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. 55. Ter zelo por Deus mais ódio pelos filhos de Deus. Atos 22 versículo 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. 56. Quebrando lares. Mateus 5 versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudie sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. 57. Aceitar um suborno. Salmos 26 versículo 10. Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. 58. Intrometido. Provérbios 20 versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. 59. Colocando o carinho deste mundo diante de Deus. Marcos 4 versículo 19. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. 60. Sendo carnal ou mundano. Romanos 8 versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 61. Não tendo caridade. 1 aos Coríntios 13 versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 62. Não aguentar a correção de Deus. Hebreus 12 versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque, que filho há a quem o pai não corrija? 63. Não se humilhando. Mateus 18 versículo 3. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. 64. 64. Não palmar uma criança desobediente. 65. 65. Os pais provocando a ira de seus filhos. Efésios 6 versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 66. Não educar os filhos no treinamento e instrução do Senhor. Efésios 6 versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 67. Não ir na igreja. Hebreus 10 versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
68 Indo na igreja da mãe das prostitutas. Apocalipse 18 versículo 4 a 5. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Usando a roupa do sexo oposto. Deuteronômio 22 versículo 5. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se vestindo indecentemente. 1 Timóteo 2 versículo 9. Da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Adorar roupas extravagantes para se exibir e ser admirada pelos homens. Marcos 12 versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças. Adorar roupas extravagantes para se exibir e ser admirada pelos homens. Marcos 12 versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças. Mulheres, a beleza que vem de usar joias de ouro. 1 Pedro 3 versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Mulheres que não se vestem modestamente. 1 Timóteo 2 versículo 9. Da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Mulheres, que se adornam com ouro, pérolas, e coisas caras. 1 Timóteo 2 versículo 9. Da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e desobediente aos mandamentos de Deus. 1 João 2 versículo 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Ter comunhão mais a pecado em sua vida. 1 Coríntios 11 versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Não tendo compaixão. 1 Pedro 3 versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Reclamações. Judas versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. 79. Reclamar das dificuldades. Números 11 versículo 1.
Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Reclamar do que você não tem. Números 21 versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão. Não há água. E nós detestamos esta comida miserável. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam essa oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado. E eu te peço para me ajudar, para que eu seja santo e justo. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu abençoado Salvador. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Então, se você disse essa oração, então deixe-me orar por você. Pai, encha o coração deles com o Espírito Santo e estabeleça a santidade nas vidas deles. E dê a eles zero tolerância ao pecado. Senhor, alerta-os para que eles estejam em alto alerta para a vinda do Messias e possam ver o glorioso reino de Deus. Sustenta-os na justiça. No poderoso nome de Jesus, eu abençoei vocês. Amém.